A história da cidade de Constantinopla é, de maneira semelhante à história da cidade de Roma, frequentemente retratada de maneira errada em muitos vídeos, livros, filmes e na mídia em geral. As mesmas simplificações são feitas como no caso de Roma. No caso de Roma, costuma-se dizer erroneamente que a cidade caiu em 476 d.C., quando já aprendemos que Roma realmente continuou em 476 d.C., como se nada tivesse acontecido, e o verdadeiro desastre veio 60 anos depois com as guerras góticas. Essas mesmas simplificações também são feitas com Constantinopla, a nova Roma. No caso de Constantinopla, costuma-se dizer que quando caiu em 1453, isso foi o fim de uma cidade magnífica e bela que era muito povoada e tinha muitos edifícios magníficos. Mas, como veremos neste vídeo, o verdadeiro desastre para Constantinopla, na verdade, aconteceu em 1204 d.C., quando a cidade foi saqueada pela Quarta Cruzada, e na realidade, em 1453 Constantinopla havia se tornado mais pasto de vacas do que cidade. Mas o que um espectador teria visto antes, durante e após o saque de Constantinopla no ano de 1204 d.C.? Até agora, exploramos neste canal em vários vídeos a história urbana e arquitetônica da cidade de Roma. Você pode encontrar todos os vídeos que tratam deste tema nesta playlist aqui. E claro, fizemos o mesmo com a nova Roma, a cidade que Constantino construiu e ampliou a partir da antiga cidade de Bizâncio e da ainda mais antiga Bizâncio grega. Descobrimos, para nossa grande surpresa, que exatamente como Roma-Constantinopla presenciou enormes catástrofes e que a população diminuiu de cerca de 500 mil antes do surto da peste, por volta de 530 d.C., para apenas cerca de 50 mil pessoas por volta do ano 700, analisei o péssimo estado da cidade nesses chamados tempos sombrios bizantinos neste vídeo aqui. A maioria dos antigos templos, monumentos e banhos começaram a cair em ruínas. As muitas fontes e o fraco fogo da cidade secaram, e os aquedutos que foram cortados em 626 pelos ávaros ainda não haviam sido reparados. Era um período realmente obscuro, e a maior parte da cidade parecia deserta naquela época. Mas à medida que o Império começou a se recuperar, como encontramos neste vídeo aqui, a cidade também se recuperou. E no ano 1000 Constantinopla era novamente uma cidade magnífica com centenas de milhares de habitantes. As estimativas da população para Constantinopla são notoriamente difíceis, ainda mais difíceis do que as de Roma, mas muitos estudiosos, como Cyril Mango, afirmam que a cidade pode ter novamente alcançado a população como no início do reinado de Justiniano, então cerca de 500 mil pessoas. No entanto, como também detalhei, não devemos cometer o erro de acreditar que a Constantinopla dos dias de Basílio II, até o saque de 1204, se parecia com a velha Constantinopla dos dias de Justiniano Teodósio, ou mesmo Constantino. Esta era, embora também muito grande e impressionante, uma Constantinopla bastante diferente. Os antigos foros de Teodósio, de Arcádio, de Leão, eles começaram a cair em ruínas há muito tempo, por volta de 1200. A maioria deles já estava em um estado muito ruinoso. Na verdade, a maioria dos antigos edifícios imperiais desde os primeiros dias de Constantino até Justiniano nem sequer estava de pé. Esta Constantinopla medieval havia sido construída em muitas partes sobre a antiga Constantinopla, exatamente como em Roma antes. As pessoas simplesmente construíram suas moradias sobre a antiga cidade. Pedras dos antigos monumentos imperiais foram reutilizadas como material de construção para novas casas, para novas igrejas, para novos mosteiros, para novos palácios. A cidade havia se devorado e uma nova Constantinopla havia nascido. Uma Constantinopla medieval, onde se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar para o ano 1200, ficaria surpreso ao descobrir que não restava muito dos antigos tempos imperiais romanos. No entanto, ao mesmo tempo, algumas outras partes da cidade realmente ainda carregavam alguma semelhança com os antigos tempos imperiais. A Hagia Sophia, construída nos dias de Justiniano, ainda estava de pé tão magnífica quanto sempre. Os aquedutos estavam funcionando novamente. Eles já haviam sido reparados na segunda metade do século VIII, mas depois novamente, primeiro por Basílio II, em 1021, e depois por Romanos III, em 1034.
O Palácio Imperial era, até o final do século XI, ainda o mesmo palácio em que Constantino mesmo havia morado após tornar Constantinopla a capital do Império Romano. Foi apenas por volta de 1100 que Alexios I Comnenos mudou a residência imperial para o Palácio Blachernae. No antigo fórum, o antigo fórum de Constantino, a coluna de Constantino, ainda estava de pé, mesmo no ano 1200. Sua estátua foi derrubada por um raio em 1150 e foi substituída por uma cruz, no entanto. O próprio fórum deve ter parecido velho e desgastado, mas mesmo assim, o antigo Senado ainda estava de pé, embora não fosse mais usado como uma casa do Senado, mas como um depósito. Mas a forma geral do fórum ainda estava intacta. No entanto, havia um mercado de gado lá agora e deve ter parecido desgastado e danificado em partes. Mas, por outro lado, havia impressionantes estátuas antigas montadas no Fórum Oval. Alguns até dizem que a estátua de Atena Partenos, a antiga estátua de Atena que já esteve no Partenon, foi levada para Constantinopla e ficava com 11,5 metros de altura no Fórum Oval. Mas a estátua de Atena no Fórum Oval também poderia ter sido a estátua de Atena Promachos, também uma grande obra do próprio Fídias, que não ficava no Partenon, mas na Acrópole de Atenas por cerca de 1000 anos. Segundo alguns relatos, foi levada para Constantinopla por volta do ano 465, e pode ter sido esta estátua que foi então destruída em 1203 ou 1204, ou talvez ambas as estátuas de Atena estivessem realmente no Fórum Oval de Constantinopla, mas infelizmente não podemos saber isso com certeza. No entanto, é bastante provável que o fórum estivesse cheio de muitas outras estátuas antigas da longa história romana e grega de Constantinopla. E se você é um nerd de Roma como eu, e as chances são bastante altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está fabricando. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, é de fato um material artesanal de alta qualidade. Realmente não há presente melhor para você, ou para alguém que você conhece que possa ser um fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto, Maiorianos. Então vá e confira o sortimento deles, é realmente incrível. Agora de volta a Constantinopla. Além do Fórum de Constantino, as antigas muralhas terrestres de Teodósio ainda estavam de pé, e a cidade ainda tinha a maioria dos antigos portos dos tempos de Juliano ou Teodósio. Então, por volta do ano 800, quando o renascimento de Constantinopla havia começado, até o ano de 1203 d.C., a cidade teve um incrível renascimento, onde, como uma fênix das cinzas, Constantinopla ressurgiu da desolação e despovoamento na Idade das Trevas do Império Romano do Oriente, até que, mais uma vez, seria a cidade mais grande e impressionante da Europa de longe. E ficamos impressionados ao encontrar alguns dos antigos monumentos imperiais romanos, como o Fórum Oval, a Hagia Sophia, o Palácio Imperial, e até mesmo o próprio hipódromo, ainda intactos. Sim, antigos e desgastados, mas intactos. E muitas estátuas antigas ainda preservadas em partes. Assim, a cidade ainda então mantinha parte de sua antiga herança clássica. Mas então várias tragédias ocorreram, das quais a Constantinopla romana nunca mais se recuperaria. O verdadeiro desastre para Constantinopla não é, como muitas vezes é erroneamente retratado, a chamada queda da cidade em 1453. Como veremos em vídeos futuros, Constantinopla era naquela época uma aglomeração despovoada de vilas, mais pastos e campos do que cidade, intercalada por ruínas em todos os lugares, e tendo apenas 50.000 habitantes. Em 1453, Constantinopla era realmente apenas uma sombra de seu antigo eu, e nem mesmo poderia ser chamada de cidade mais uma coleção de vilas, muito diferente de como a cidade é retratada em alguns filmes. E as razões pelas quais Constantinopla havia caído novamente a tais baixos foram as tragédias que ocorreram logo após o ano 1200. Em 1200,
A cidade ainda tinha 500 mil habitantes e parecia ainda tão magnífica quanto era por volta do ano 1000 durante o reinado de Basílio Cegonho. Examinaremos as cruzadas e como exatamente poderia ter ocorrido esse desastroso saque da cidade em 1204 em vídeos futuros. Quando os cruzados chegaram à cidade, em 1203 ficaram espantados, pois nunca antes haviam visto uma cidade tão populosa e magnífica, repleta de tantos palácios e igrejas. Segundo um relato, a cidade em 1203 ostentava 64 mosteiros e 294 igrejas e incontáveis palácios e cúpulas douradas brilhando ao sol. Mas foi então em 1203 que os cruzados começaram com o cerco à cidade. No mesmo ano, em agosto, um incêndio irrompeu como consequência direta do cerco, que foi bastante devastador. Muitos edifícios foram incendiados, deixando dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e provavelmente destruindo muitas estátuas e outras antiguidades do tempo imperial romano. Mas isso foi apenas um prenúncio do que estava por vir. Então, em abril do ano 1204, os cruzados conseguiram invadir a cidade. Como eu disse, farei um vídeo muito mais detalhado sobre os eventos exatos, mas basta dizer que foi desastroso para Constantinopla e seus habitantes. Não se sabe exatamente quantas pessoas foram mortas durante o saque, mas os números certamente chegam a milhares. Mas os cruzados também saquearam, pilharam e vandalizaram Constantinopla por 3 dias, durante os quais muitas das estátuas antigas e outras obras de arte mencionadas anteriormente foram roubadas ou destruídas. Se a estátua de Atena Partenos realmente ainda estava de pé no Fórum Oval em 1204, podemos ter certeza de que depois disso não estava mais. Uma grande estátua de bronze de Hércules, criada pelo próprio Lísipo, foi destruída. Os cavalos de bronze que adornavam o hipódromo foram roubados e levados para Veneza, onde ainda podem ser vistos hoje dentro de Basílica de São Marcos. A famosa obra dos tetrarcas que todos nós conhecemos tão bem foi provavelmente levada da Filadélfia, e agora também está em Veneza. Até a cabeça do imperador Justiniano pode ser vista hoje em dia em Veneza, e não em Istambul. Mas a maioria das estátuas de bronze não foram roubadas. Elas foram principalmente derretidas para fazer moedas para os cruzados. Muitos dos santuários da cidade foram assaltados ou simplesmente destruídos. Até mesmo as tumbas de todos os imperadores na Igreja dos Santos Apóstolos foram saqueadas. Os altares da maioria das igrejas foram esmagados e despedaçados por seu ouro e mármore. É incrível quantas obras de arte e outras relíquias preciosas dos tempos imperiais romanos foram destruídas ou saqueadas. Muitos monumentos que não haviam sido consumidos pelo fogo de 1203 agora estavam certamente danificados além do reparo. Após essa, que é uma das maiores tragédias da humanidade, equiparável aos mais brutais saques de Roma no século 5 e 6, Constantinopla entraria em um longo declínio. Foi isso que realmente quebrou o pescoço de Constantinopla, para falar metaforicamente, e que também reduziria o Império Romano do Oriente a um estado tão baixo que nunca se recuperaria. Um Império Latino foi então estabelecido, e por mais de 50 anos os imperadores latinos reinaram a cidade, durante o qual muitas pessoas se mudaram, e a população da cidade começou a diminuir drasticamente. Quando a cidade foi reconquistada pelos romanos do Oriente em 1261, já então a cidade estava em muito mau estado. A população então pode ter caído para 100 mil, muito longe dos 500 mil de antes do saque. E os imperadores latinos não estavam realmente muito motivados para manter e reparar as antigas obras de arte e os antigos monumentos dos romanos. Assim, foi que o hipódromo começou a cair em ruínas, aquela arena que serviu por 1000 anos como um local de cerimônia, um local de grandes festivais e reuniões, e um local de corridas de carruagens nos primeiros séculos. Foi esse saque de 1204 que soaria o último sinal de morte para a cidade, da qual de fato nunca se recuperaria, nem o império e nem a própria cidade, e mais ironicamente, infligido por cristãos contra cristãos. Assim, porque o Império Romano do Oriente havia sido tão enfraquecido por esse evento, foi que 250 anos depois, os otomanos tiveram um jogo tão fácil em conquistar esta outrora poderosa cidade.
a ironia da história. Durante o curso desses 250 anos, a cidade se transformaria de uma impressionante cidade de 500 mil pessoas para uma coleção de pequenas aldeias, intercaladas por campos de ruínas e pastagens de vacas, com apenas cerca de 50 mil pessoas restantes na cidade. Então, quando as pessoas dizem que foi em 1453 que Constantinopla caiu, pense novamente. Porque, na realidade, a velha Constantinopla caiu em 1204 e nunca se recuperou. O que aconteceu em 1453 será o tema de outro vídeo, mas, na verdade, os otomanos conquistaram uma sombra empobrecida de seu antigo eu. Uma cidade que vinha morrendo desde um quarto de milênio, e todas essas histórias glorificadas sobre aquela batalha épica de 1453, descobre-se, são bastante exageradas. Porque foi em 1204 que a ainda maior tragédia aconteceu, da qual o antigo Império Romano nunca se recuperaria. E por favor, curtam este vídeo e se inscrevam, queridos espectadores, para que vocês não percam nenhum vídeo sobre o fascinante tema do final do Império Romano. E eu ficaria extremamente feliz se vocês apoiassem meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e eu quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Gratias tibiago amici. E se você quer aprender mais sobre como exatamente Constantinopla se transformou de uma cidade pagã para uma cidade cristã, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você está mais interessado em aprender como Constantinopla parecia na Idade das Trevas bizantina, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibiago e benevolete.